Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre a segunda fase da Segunda Guerra Mundial, marcada por vitórias pelo avanço dos aliados. Então, galerinha, bora comigo! Bem, nós vimos em nossa última aula que em junho de 41 a União Soviética vai entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Porque Hitler quebrou aquele acordo de não agressão, lembra, turminha, o pacto nazi-soviético? Então, em junho de 41, Hitler colocou em prática a Operação Barbarossa e invadiu a União Soviética. Stalin jurou: não viverei em paz enquanto não pisar em Berlim. No mesmo ano, só que em 41, o Japão vai atacar a base naval norte-americana de Pearl Harbor, lá no Pacífico. Isso também vai levar os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. E é justamente isso, a entrada da União Soviética em 41, a entrada dos Estados Unidos em 41 também, em dezembro, ao lado dos aliados, é que vai fazer com que os aliados comecem a mudar os rumos da guerra, começam a ter uma série de vitórias significativas na Segunda Guerra Mundial. É lógico que uma guerra é formada por várias batalhas, né? Centenas, milhares de batalhas, depende da guerra. Mas 3 batalhas, elas ajudam bem a entender essa segunda fase da Segunda Guerra Mundial. A primeira batalha que eu quero chamar a atenção é a Batalha de Stalingrado. Stalingrado fica lá na União Soviética. É a primeira derrota do exército nazista. Essa batalha durou de 41 a 43 e foi talvez a batalha mais sangrenta, ou uma das mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. E os soviéticos venceram lá em Stalingrado e vão marchar em direção a Berlim. Lembra da promessa do Stalin? Quero pisar em Berlim. Tá? Então os soviéticos vencem em Stalingrado, cai um mito. Qual mito? Que o exército alemão era invencível. Esse mito caiu. E aí vamos em direção à Alemanha. Vamos chamar essa frente de frente oriental. Né? Leste, ó, os soviéticos marchando em direção a Berlim. É a frente oriental. Nesse caminho, os soviéticos vão libertar a Polônia, vão salvar o pianista Vladimir Spielmann, né? Assista o filme, O Pianista, bem legal. Então essa é a frente soviética. Uma outra batalha muito importante é a Batalha de El Alamein. Ela é menos conhecida, mas para a guerra é muito importante. Ela liberta o Egito, né? Os aliados libertam o Egito e na sequência vão libertar o norte da África, o nordeste da África. Qual que é a vantagem de libertar o nordeste da África? Você vai ter uma entrada na Itália, no mar Mediterrâneo na Itália. E aí os aliados, né, começaram a entrar na Itália, tropas americanas, inglesas. A Itália vai ser o primeiro país a cair. A Itália caiu em 1943. Mussolini fugiu, se escondeu em algum lugar lá no norte da Itália, tá? E o rei italiano foi obrigado a declarar guerra ao eixo. Então a Itália mudou de lado, mas não como Mussolini. Mussolini fugiu e se escondeu. O rei italiano foi obrigado pelos aliados a declarar guerra ao eixo. Então por isso que a Itália começou de um lado e acabou terminando do outro lado da guerra. Então das potências do eixo, o primeiro país a cair foi a Itália, em 43. O fim do Mussolini vai ser em 45, dele, né, da vida dele. Ele vai ser linchado pelos próprios italianos em 45. Esse foi o final do Mussolini. Beleza? Vamos chamar essa frente para entrar de frente sul. Então é frente sul, ó. Você tem uma frente soviética atacando, não é isso? A frente leste ou oriental. E agora uma frente sul. Então imagina Berlim, uma frente, ó, subindo pela Itália em direção a Berlim. Nesse mesmo ano, em 43, foi feita uma conferência lá em Teherã, lá no Irã. E lá eles articularam o dia D. O dia D seria o início da libertação da França. Então, no dia 6 de junho de 44, os aliados vão desembarcar na Normandia, lá no norte da França, tá? Para dar início à libertação francesa. Esse é o famoso dia D, turminha. 6 de junho de 1944.
que mostra muito bem o resgate do soldado Ryan. Então os aliados, eles desembarcam no norte da França, na Normandia, para iniciar a libertação francesa. Nesse momento, em junho de 44, a preocupação de Hitler basicamente é defender a Alemanha. A Alemanha já está cercada, é defender o país alemão. Então são 3 frentes indo em direção a Berlim. A frente soviética, sempre mais adiantada, a frente sul, pela Itália ali subindo, e agora uma frente francesa. Porque a França, mais ou menos um mês e meio, estava libertada. Então invadiram, o dia D foi 6 de julho, agosto, setembro. Final de setembro a França já estava libertada. Então essa é a frente ocidental. Então Hitler está cercado. Frente oriental, frente ocidental e frente sul, todas em direção à Alemanha. E aí, galera? Qual das frentes vai ter o prazer de pisar em Berlim e levar Hitler ao suicídio? É isso aí, meus amores. Ok. Imagino que vocês acertaram a frente soviética, sempre mais adiantada. E o Stalin, ele era tão calculista que ele fez questão de conquistar Berlim no dia 1º de maio. Porque dia 1º de maio é dia do trabalho e é uma data socialista. Essa data foi adotada na Segunda Internacional Socialista. Então olha o calculismo, né, do Stalin. Quero pisar em Berlim, quero conquistar Berlim no dia 1º de maio. E assim foi. Hitler, né, tinha acabado de casar com Eva Braun, a sua amante. Ela tomou uma cápsula de cianeto e Hitler se matou com um tiro na cabeça. E ambos tiveram os corpos cremados aí. Então a Alemanha, alguns dias depois, se rendeu. Itália já estava derrotada, já estava do lado dos aliados. A Alemanha se rendeu, nós estamos em maio de 45. O Japão ainda não se rendeu. Então depois que a Alemanha se rende, vai ser feita uma conferência numa cidade alemã chamada Potsdam. A conferência de Potsdam, turma, é a conferência que vai dividir a Alemanha, a Áustria, quase ninguém fala da Áustria, e Berlim em 4 zonas de influência. Uma zona soviética, uma zona francesa, uma zona inglesa e uma zona norte-americana. Então, inicialmente, tá? A Alemanha, a cidade de Berlim e a Áustria foram divididos em 4 zonas de influência. Uma soviética, uma inglesa, uma francesa e uma norte-americana. Na próxima aula sobre a Guerra Fria, vou falar mais sobre a Alemanha, tá? Então, a Alemanha já se rendeu, mas o Japão ainda não. Né? Das potências do eixo, faltava apenas o Japão para ser derrotado. A Guerra no Pacífico, turma, ela foi basicamente mano a mano Estados Unidos e Japão. Tá? Logicamente que a União Soviética vai ajudar a libertar algumas regiões também, o Vietnã do Norte, a Coreia do Norte. Mas a Guerra no Pacífico foi basicamente mano a mano Estados Unidos e Japão. Tá? Turminha, alguns anos, né, antes de terminar a guerra, o Einstein ele mandou assinar uma carta enviada ao presidente Roosevelt falando da possibilidade de fazer uma bomba nunca antes vista na história, que seria a bomba atômica. Né? E os alemães tinham um projeto de bomba atômica, viu, turma? Eles tinham. Hoje nós sabemos que a Alemanha ia demorar mais ou menos 1 ano e meio ainda, né, para chegar na bomba atômica, mas chegaria. E outra coisa, ninguém sabia, né, como estava o projeto alemão naquele período de bomba atômica. Se a Alemanha chegasse primeiro na bomba atômica, ela poderia mudar totalmente o rumo da guerra. Poderia mudar totalmente o rumo da guerra. Tá? Então Roosevelt, após ler essa carta, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos deu ordem para iniciar o projeto Manhattan. O projeto Manhattan é o projeto de construção da bomba atômica. Tá? Lá no deserto do Novo México, em Los Alamos, uma cidade ultra secreta, construída só para isso, né? Ali só viviam os cientistas, engenheiros, físicos, químicos, os projetistas e as famílias próximas. Ninguém entrava, ninguém saía. Chamada de Local Y. Né? Foi onde foi feito ali o projeto Manhattan, da construção da bomba atômica. A bomba atômica inicialmente era para ser usada contra a Alemanha.
Mas a Alemanha já havia se rendido e a bomba não tinha ficado pronta ainda. E a bomba ficou pronta. O primeiro teste é chamado de teste Trinity. É o primeiro teste de bomba atômica. Então os Estados Unidos decidiram lançar a bomba atômica sobre o Japão. Então a primeira bomba vai ser no dia 6 de agosto de 45, a bomba Little Boy, tá? Uma bomba de urânio enriquecido, tá bom? O presidente aí já é o Truman, viu, turminha? R. Truman. O Roosevelt havia morrido durante a guerra, morte natural, já havia morrido. Tá? Beleza. Então Truman, que era o vice-presidente, assumiu e ordenou fazer os ataques atômicos. Tá? Então o primeiro alvo foi Hiroshima, 6 de agosto de 45. O avião que levou a bomba foi o avião Enola Gay, que é o nome da mãe do piloto, do Paul Tibbets. Tá? Lançaram a bomba, 300 metros antes da bomba atingir o chão, ela explode, não explode no chão, no choque, ela explode antes, mais ou menos 1 milhão de graus o calor do epicentro da bomba e claridade 1000 vezes o sol. Gente, mas é um poder de destruição inimaginável para a época, inimaginável. Até hoje assusta a gente muito, sem dúvida alguma. Se vocês terem uma ideia, 10 quilômetros longe do epicentro, né? 10 quilômetros longe, deslocamento de ar, vento, 800 km por hora, temperatura ainda 1000 graus. Então olha que doideira, poder de destruição. Essa foi a bomba de Hiroshima. Mesmo assim, o Japão não se rende. Aí 3 dias depois, 9 de agosto de 45, tá? Outra bomba atômica de plutônio agora, sobre Nagasaki. Nagasaki, a bomba Fat Man, o gorducho. Aí sim, aí não tinha jeito, né? Depois dessas duas cidades totalmente aniquiladas, Hiroshima e Nagasaki, o Japão decide render-se na guerra. Qual foi o argumento norte-americano? Interessante saber, não que é justo, mas o argumento norte-americano. Olha, com as bombas atômicas matamos 180 mil pessoas, 200 mil pessoas, um exemplo. Se fosse uma guerra convencional, até o Japão se render, calculava-se mais ou menos 1 milhão de mortos. Então matamos 200 mil, mas deixamos de matar 800 mil. Esse é o argumento norte-americano. E outra coisa importante, já entendam isso como um ato de Guerra Fria. Né? O Stalin pisou primeiro na Alemanha, em Berlim, levou Hitler ao suicídio. Com as bombas atômicas, os Estados Unidos equilibram o jogo com a União Soviética, o jogo militar, o jogo de influência. Até passa um pouquinho à frente, porque vão ter uma arma que apenas eles no mundo têm. Beleza? E aí o Japão rendeu-se, o último país do eixo rende-se e termina a Segunda Guerra Mundial em agosto de 1945. E para fechar, turminha, algumas consequências da guerra. 50 milhões de mortos. Dos 50 milhões de mortos, 20 milhões soviéticos, tá? E 6 milhões de judeus mortos pelo regime nazista. É o chamado Holocausto. Então, o que é o Holocausto? É a morte de 6 milhões de judeus pelo regime nazista. Belezinha, turma? As conferências mais importantes. Conferência de Teherã. Articulou o dia D. Né, o ataque lá na França. Conferência de Ialta. Dividiu a Europa em duas zonas da influência. Guerra Fria, né, turma? Já está começando aí. Leste, influência soviética. Oeste, influência norte-americana. Né? A partir daí, o leste europeu comunista, o oeste capitalista. A Conferência de Potsdam, já falei para vocês, né? Dividiu a Alemanha, a Áustria e Berlim em 4 zonas de influência. Uma zona soviética no leste e aí no oeste uma zona americana, inglesa e francesa. Essa divisão da Alemanha é a mesma de Berlim. Então Berlim está na área ocidental, na área soviética, perdão, está na área soviética, Berlim, tá? Só que Berlim também, a cidade, foi dividida em 4 zonas de influência. E uma outra consequência importante, turminha, foi a criação da ONU. Né, a Conferência de São Francisco cria a Organização das Nações Unidas, um órgão internacional criado para promover a paz mundial e o desenvolvimento de várias nações. Tá? Então este é o saldo terrível da Segunda Guerra Mundial.
uma guerra nunca vista na história e terminada com armas não convencionais, né? Porque além do poder de destruição das bombas atômicas, tem também o quê? A radioatividade que vem na sequência, né? A chuva negra, a chuva radioativa, as mutações genéticas, os cânceres, né? Essas coisas ruins que a bomba atômica proporciona à humanidade. Lembrando que a radioatividade também tem alguns usos aí benéficos, né, turma? Exames de raio-x, né, tratamento de cânceres, beleza? É legal saber, né, como que você pode usar uma mesma descoberta, uma mesma tecnologia para o bem e para o mal. Lógico, usar para o bem sempre é melhor. Valeu, galera. Então essa, né, foi a aula do final da Segunda Guerra Mundial. Espero que tenham compreendido bastante, gostado e bora saber a história, né, turminha? Porque sabendo a história, a gente compreende muito melhor esse mundo maluco e maravilhoso no qual vivemos. Um beijo e bora vencer esses vestibulares aí, galera.